Deus, boa tarde, paz do Senhor a todos, aos que vão assistir agora ou depois, recebam a bendita e gloriosa paz do Senhor. Quando em cativeiro te levaram de Sião, glória ao Cordeiro de Deus, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi comum morrer de vergonha e dor. Alcineide, Deus abençoe. Povo forte do Senhor, a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas. Celina, minha irmã, paz do Senhor. Chora Israel, num lamento só. Talvez Deus. Aurilene Bandeira, Deus abençoe, minha irmã. O bichinho de Jacó, chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo comenta, irmão, compartilha. Chama alguém, nos ajuda com a sua audiência e abençoe a vida de outros também, compartilhando. Pastora Glaucia, um abraço, Pai do Senhor. Um abraço do pastor Glaucio, Deus abençoe vocês aí na Paraíba e o ministério que está debaixo das mãos de vocês. Deus nos abençoe grandemente. Nova Lusa, Pai do Senhor. Glória e honra ao Cordeiro de Deus. Vão entrando aí, irmão, compartilhando. Oh Deus, Serece Amoldia, pastora Rosete, Deus abençoe. Dangue secundou Gendagasteg de Gedais, Sogando rezo Macácia. Pai do Senhor, pastora. Monserema, Pai do Senhor, Monserema. Oh glória. Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, um lamento só. Vitória Cavalcante, minha filha, Pai do Senhor. Deus te abençoe grandemente. O neném também está no seu ventre. Deus te abençoe grandemente. Babilônia não é teu lugar. A vitória é outra, né? Desculpa, outra vitória. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Araújo Ícaro, Deus abençoe. Estamos transmitindo pelo Facebook e pelo Instagram, irmão. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Ô glória! Toda honra, toda glória e todo louvor ao nome do Senhor. E ao anjo que escreve a igreja de Graça mai obrefacia, eis que eu tenho visto a tua luta, diante o céu que nevaciar. a qual ninguém pode fechar. Ana Santos, Pai do Senhor, Ripla Surga Magaciá. Queira, Pai do Senhor. Quando eu cheguei nesta igreja, o vulto de branco eu vi passar. Ele me caladoia. Monildo, Pai do Senhor, Monildo. Isto eu vi os maus renovar. Ele me cala, saia, rebra. Por um mistério não tenho a pagar. E o vulto foi andando lentamente, uma voz de autoridade bradou. Ô glória! Quando
subiu no altar. Grande é o Senhor. Sou eu que abençoo esta igreja. Sou eu que renova as alegrias. Sou eu que dou o livramento. Eu velo pelo meu povo, noite e dia. Meus anjos estão aí acampados. Eu sou noivo, ouça a noiva minha. Eu sou Jesus e esta igreja é minha. Eu sou Jesus. Aleluia. E esta igreja é minha. E lamante o sabar que ela é partioso e amar. Shadabra da calabrandara sara baixaia. 7 anjos já se posicionaram. A última trombeta soará. Pai, Senhor, Daiane. Eu tenho ovelhas neste outros apriscos. Na minha ordem todas se reunirão pelo grande portão celestial. Passará uma grande multidão. Este povo que vês que aí me louva. Este povo é minha noiva. Para morar lá em Sião. Sou eu que abençoo esta igreja. Sou eu que vou abençoar agora. Alemão, calaçaio. Este lugar aqui é santo. E o inimigo fica lá. Lado de fora, meus anjos estão acampados. Eu sou noivo, Micael, Pai do Senhor. Eu sou o leão e esta igreja é minha. Eu sou o leão e esta igreja é minha. Eu sou o leão. Eita, Jesus. Que presença maravilhosa, né, irmãos? Vamos louvar a Deus agora? Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Tu conhece meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado e socorre Deus. Tu disse que na minha vida irá cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado,
desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão enquanto eu estiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Deixe-me com limão de maia. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho. Filho meu, e todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou teu amigo, filho. Filho meu, tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri. Filho meu, tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar. E tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá na cruz do Calvário as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar, até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar, o teu nariz não se aquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo o laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família, tu me adora e eu visito a tua saúde, tu me adora e ninguém mais te humilha, tu me adora e eu expulso os demônios, tu me adora e eu desfaço todo o laço, tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas se tu me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar.
Ei, hino difícil de cantar. Mas a mensagem dele é linda, né? Enquanto você adora, Deus visita a tua casa, a tua família, a tua saúde, né? Eita, glória a Jesus. Só Ele, né, irmãos, para fazer isso por nós. Só Ele. Deixa eu louvar mais um hino aqui, a gente vai passar já para a palavra, tá bom? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Vamos cantar isso aqui. Para todo mundo que só vê agora a tua alegria, teu sorriso, tua conquista. Ninguém sabe o que você passou lá atrás e nem o que está passando para chegar aonde Deus prometeu. Não é fácil, né? Quem aplaude o teu momento raramente aplaudiria tua história, pois eles não conhecem teu sofrimento, se agarraram só ao teu momento de glória. Quer saber, isso não é novo, isto sempre aconteceu com os nossos pais na fé, aconteceu assim. Mas socorro, Pai do Senhor. E apesar de serem escolhidos, homens santos cheios de Deus, suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa. A história poucos se interessam em saber. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, cabeça quente e Deus escrevendo, angustiado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Oh, oh, oh. Ele nunca abandonou você. Quando você parou, Ele estava lá. Quando você chorou, Ele estava lá. Quando você sorriu, Ele estava lá. Quando você caiu, Ele estava lá. E não importa quem não quer saber, Ele sabe, Ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não esquece a tua história. As pessoas só veem a nossa conquista, né? Mas não sabem a luta que a gente passa para chegar lá. Só Deus está vendo. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que a gente gosta da parte da história que o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que a gente gosta de pregar que o mar abriu e Israel passou. É sempre assim. O momento é o que importa.
A história poucos se interessam em saber. Sinta a presença dele. Mas Deus te viu quando você bateu na porta. Bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, alcoolizado e Deus escrevendo, todo drogado e Deus escrevendo, desesperado e Deus escrevendo. Ele nunca abandonou você. Quando você chorou, ele estava lá. Quando você parou, ele estava lá. Quando você sorriu, ele estava lá. Quando você caiu, ele estava lá. E não importa quem não quer saber, ele sabe, ele viu e gosta de você. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. O momento pode até sumir da memória, mas há um Deus no céu que não despreza a tua história. João Vitor, meu amigo, um abraço para ti e para a família. Receba a paz do Senhor aí em Penápolis. Glória a Deus. Sidney, Jaqueline, Damiana Cunha, Deus abençoe vocês. Irmã Giovana, Pai do Senhor, um abraço para o Abraãozinho, nosso irmão Vitor Hugo. Glória a Deus. Amém, meu querido João Vitor. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava. Maria Silva, Pai do Senhor. Mas tentou a noite inteira e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Depois do culto, oh glória, não derrece amor de aplare a súria dele o povo. E aí que eu meio canasce, lide que ouça magaio. Jovem é rebiosa ma. Itzimia cancho menekeleseia. Aleluia! Olha bem, ó. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz.
O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, tem resposta, providência, receba! Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Pastora Damiana, Pai do Senhor, eu vi inimigos lutando, mas eu ia vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta. Creia! Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Eita, que depois do culto tem milagre, né, irmão? Depois desse culto aqui, tá? Teu milagre já está te esperando, tá bom? Só você que crê, dê glória a Deus, tá? Jesus é fiel. Vamos agora partir para a palavra, né, irmãos? A palavra hoje está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Maria Silva, Pai do Senhor. Pastora Damiana, Pai do Senhor. João Vitor, homem de Deus. Eu fui vergonha agora falar alguma coisa aqui, um teólogo, pregador famoso, meu irmão. Agora fiquei com vergonha de pregar. Mas vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Note que ele não está falando do amor, tá? Está falando das profecias, que elas vão desaparecer, tá?
Havendo línguas, cessarão. Isso também vai acabar. Havendo ciência, passará. Em todos os séculos existiu um tipo de ciência como está havendo agora. A tecnologia é um tipo de ciência. Hoje já se opera um paciente à distância. É uma ciência. Então, também passará. Tá bom? Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Vamos lá. Vamos tentar desenvolver um pensamento sobre o que nós lemos agora. O apóstolo Paulo está doutrinando uma igreja, irmãos, que dentro dela existem em operação os 9 dons do Espírito Santo. Igreja nenhuma na Bíblia conseguiu esse feito, somente a igreja de Corinto. A igreja em Corinto, ou a igreja de Coríntios, ela teve um feito extraordinário em buscar a Deus. E este feito gerou neles dons sobrenaturais e sobre-humanos, dons do Espírito Santo. Ali tinha profetas, doutores, mestres, operadores de sinais. Ali tinha pessoas que interpretavam línguas, que tinham discernimento de espírito. Mas também havia muita bagunça. Deixa eu lhe dizer uma coisa, os dons do Espírito Santo, na nossa vida, dependendo do teu caráter e do meu caráter, ele vai te abençoar e abençoar a igreja, ou então vai te condenar ao inferno. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dons do Espírito Santo, irmão, ele te faz sobressair aos demais. Os dons do Espírito Santo, ele te faz sobressair aos demais. Por quê? Porque você passa a ter uma capacidade que você não tinha. Aproximadamente 28 anos atrás, Deus não me usava em nada. Eu era um crente comum, como qualquer outro. Eu era uma ovelha, né? Mas eu tinha a promessa de que Deus ia me dar os dons do Espírito Santo também. Ia me dar não, ia me usar, né? Porque ele já deu para todo mundo. Né? O Espírito Santo não entrou em você e deixou os dons do lado de fora. Que morador é esse, né? Que entra e deixa a mudança fora. Então está em você os dons. Agora ele ainda não despertou em você em qual dom talvez você esteja sendo usado ou vai ser usado, né? Então, quando Deus me deu, começou a me mostrar e me dar as coisas, a primeira coisa que eu fiz foi uma oração assim. E essa oração eu levo até hoje. Tem 34 anos que eu aceitei Jesus. E essa é a oração que está no meu coração até hoje, é o que eu vou levar para a minha vida toda. Até o dia que eu for embora daqui. Eu disse para Deus que eu não queria me orgulhar, nem me jactar, e nem também querer aplauso de ninguém pelo que o Senhor operaria na minha vida. E assim eu vivo até hoje. Eu já vi com os meus olhos e através das minhas mãos 2 mortos ressuscitar. Eu já vi um surdo ouvir. Eu já vi câncer ser expelido. Agora mesmo um câncer que estava se formando no estômago de uma jovem, lá na cidade de Boca do Acre, foi expelida. Minha esposa estava perto e ela viu a podridão que era, aquele sangue que estava saindo. Pastora Damiana também estava junto. Pastora Damiana, né, estava junto, ela está aqui na live. Então, isso são coisas não nossas, são operações do Espírito Santo. E quem merece a glória e a honra na igreja por essas operações não é o pastor, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o vice-deus. É o Espírito Santo. Compreende? Mas é claro que, infelizmente, as pessoas se apegam a gente. E é nessa hora que você tem que aprender a administrar aquilo que Deus te deu. Porque se você se deixar levar e achar que você é famoso e que você está sendo muito solicitado por aquilo que Deus está realizando através da sua vida, daqui a pouco você vai achar que é você. E essas coisas te levarão para o inferno. Entendeu? Porque o orgulho, a prepotência, a arrogância, a vaidade, elas estão todas ligadas a esse tipo de coisa, a receber aplausos dos homens.
Apóstolo de homem de Deus, acaba de entrar, Deus te abençoe, obrigado por estar aqui. Então, quando você começa a receber aplausos dos homens por causa da maneira que Deus te usa, fadadamente você já está perto do fracasso. Por que é que nós vemos muitas pessoas por aí hoje na rede social? Hoje, irmão, quase não tem mais nem ovelha, todo mundo é profeta, já viu? A bagunça que está hoje. Antigamente, na minha época, quando eu aceitei a Cristo, o povo tinha temor de Deus. Por quê? Porque os dons do Espírito Santo, já está dizendo, são do Espírito Santo, não são nossos. Uma pessoa para profetizar, ela tem que compreender e entender que ela recebeu um dom do Espírito Santo. Ela não pode abrir a boca dela e ficar profetizando à toa. Porque ela vai prestar conta. Então é essa área que eu digo, perdeu o temor de Deus. Fechar a porta e levar a chave. Então, uma pessoa que perde o temor de Deus, ela começa a receber aplausos dos homens. E ela começa a se inchar por causa daquilo. E daqui a pouco ela vai achar que é ela que está fazendo aquilo. Consequentemente, vai ter dia que Deus não vai falar nada com ela e assim mesmo ela ainda vai falar para os outros. E vai dar problema. Porque aquilo não foi Deus que falou, então ele não vai cumprir. Ele não vai fazer aquilo acontecer. E aquelas pessoas que receberam aquela falsa profecia ou aquela falsa palavra, elas vão se decepcionar. Infelizmente, existem pessoas que são dirigidas por profecia. Em igrejas neopentecostais, nós temos muita gente que é dirigida por profecia e por revelação. Isso é um perigo. Não é todo dia que Deus está revelando e falando em profecia, não. Não. Então a gente tem que ter muito cuidado com os dons do Espírito Santo que nós recebemos. Você e eu que estamos aqui na live, tem muitas pessoas que Deus usa aqui também. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você está fazendo, com o que você recebeu. Você tem que saber administrar não o dom, porque é o dom do Espírito Santo. Você tem que saber administrar os sentimentos que ele gera em você. É aí que mora o perigo. Então, o apóstolo Paulo, ele está doutrinando a igreja de Coríntios. Ele começa a doutrinar, falar sobre véu. No capítulo 11, ele fala sobre véu. Ele fala como as irmãs devem se portar na igreja. Cidade de Corinto, irmão, ela ficava numa zona portuária, ela ficava, aliás, numa zona de livre comércio. Muita gente passava por ali. E aonde o comércio está gerando muito dinheiro, sempre vem gente de todo lugar. Nesses lugares há antros de prostituição desde a antiguidade. Você vai no centro de São Paulo, é cheio de casa de show de striptease, né? Casa de show ricas. Você vai em lugares onde há livre comércio, a mesma coisa, a prostituição na beira das pistas, homossexuais, prostitutas se oferecendo na beira da rua. Então, naquela época não era diferente. O que as prostitutas cultuais faziam naquela época? Rapavam a cabeça e pintavam em volta dos olhos. Rapavam a cabeça e pintavam em volta dos olhos. Então, o apóstolo Paulo vai e implanta uma igreja naquele lugar. E ao trazer a verdade, muitas daquelas prostitutas se converteram. Então, o apóstolo Paulo ele vai ensinar para aquelas mulheres que ainda estão com a cabeça rapada, porque cabelo não nasce da noite para o dia, e que tinham o costume de pintar a sua cara, o costume de pintar eles tiraram, né? Mas a cabeça continua rapada. Mas só que ela é crente. Agora imagina uma mulher crente da cabeça rapada ao sair da reunião de oração, sendo ministrada pelo apóstolo Paulo. Quando chega lá na rua, o cara pergunta, quanto é teu programa? Quanto é pra gente ir pra cama? Mas agora ela é uma crente. Mas por que é que ele está perguntando isso para uma crente? Porque ela está com a cabeça rapada ainda. O cabelo não nasceu. Foi por isso que ele determinou que na igreja de Corinto se usasse véu para cobrir a cabeça. Ele leva para o lado espiritual por causa dos anjos. Ou seja, tem um anjo que te acompanha. Tem um anjo que te acompanha. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se. Quando ele diz acampa-se, é porque ele montou uma barraquinha, um acampamento ao teu redor. Isso eu estou falando naqueles que têm temor de Deus. Compreenda. A Bíblia diz acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo que te acompanha, ele tem um caderninho que anota tudo que você faz. Chama-se Livro das Obras.
Livro das obras. Tá? Ele não te acompanha só porque você é bonitinho de Jesus, não. Ele está anotando tudo que você faz. E um dia esse livro das obras vai ser apresentado diante de Deus. Então tá. Essas pessoas começaram a usar véu, porque o apóstolo Paulo disse assim, ó. Cumpre-lhe usar véu. Mas se não quer se tosquear, ou seja, você não é tosqueado, você não tem a cabeça careca que nem a minha, use véu. Mas se não é, o cabelo foi dado em lugar de véu, em lugar de mantilha, o cabelo. Entendeu? Então ele começou a falar esse ensinamento. Ele fala como as mulheres devem se portar na igreja, como os homens devem se portar. Por quê? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Mas a administração da vida deles em face dos dons bagunçou a igreja. O culto deles era uma bagunça. Você já entrou numa igreja assim, que ninguém entende nada? Todo mundo se põe a pular e a falar em línguas. E a igreja parece um centro de umbanda, é um tuc, todo mundo vestido de vestido, homens de vestido amarelo, azul, com elementos sobre o seu corpo que não tem nada a ver com o evangelho. Você já viu isso na internet? Tem muito hoje. Transformaram o culto num terreiro de umbanda, de macumba. Essas coisas não são do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo vai combater essas práticas dentro da igreja. Você vai ver ele falando que o pessoal ia para a igreja encher a barriga, irmão. Porque a ceia, essa ceia que nós tomamos hoje, que chamamos de Santa Ceia, essa ceia na igreja naquela época era comida. Comida mesmo. Entendeu? Frango, peru, porco, carneiro. Comida. E o vinho que era servido era vinho mesmo, não era suco de uva. Era um suco de uva, só que fermentado, mosto. Você vai ver o que é mosto. Leia lá. Mosto, toda fruta, você sabe comigo, que toda fruta fermentada, ela cria álcool. Não estou dizendo que você vai tomar Santa Ceia com vinho alcoólico, entenda bem. O vinho de hoje não é o vinho da Bíblia. O vinho de hoje ele é acrescentado álcool. Mas o vinho mosto daquela época, o vinho fermentado, ele tinha álcool. Por isso que as festas dos judeus duravam 7 dias. Que era 7 dias para a pessoa ficar legal. Doidão. Então, tinha crente que ia para a igreja, irmão, e passava o dia todinho bebendo. E à noite estava bêbado. Pode ler lá no capítulo 11 de Coríntios, você vai ver que tinha crente bêbado na igreja. E tinha outros que iam para encher a barriga. Por isso que Paulo disse, você não tem casa onde comer? Vocês não têm onde viver, não? Vocês vêm causar escândalo na igreja. Agora imagina o pessoal bêbado dentro da igreja, irmão. A bagunça que era. Uns falando em língua, outros enchendo a cara. Eu estou falando sério. Você vai ver na igreja de Coríntios, no capítulo 5, tinha um cara que estava transando com a madrasta dele. Mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu acabei de dizer, no capítulo 1, você vai ver que é uma igreja completa, cheia de Deus. Mas lá tinha tanto problema quanto em outra igreja. Por quê? Porque as pessoas começam a se achar livre demais e superior aos outros e começam a fazer besteira. Não é o que está acontecendo hoje? Pastores que têm uma visualização muito grande porque Deus usa, começam a fazer besteira. Começam a assediar as crentes da igreja, porque se fosse um cara natural do mundo, ele não teria acesso a certas irmãs, nunca teria, que tem umas irmãs lindas na igreja, que nós como pastores temos acesso a conversar, e algumas delas até abrem o coração para a gente. Mas isso não me dá o direito de dar uma cantada nela e não querer levar ela para a cama. Mas tem pastores que, porque são usados por Deus, e são aquela pessoa que vai aconselhar, aquela pessoa que chega para ser aconselhada, ela está carente de ajuda. Ela não quer ir para a cama com o pastor, ela quer uma ajuda espiritual, uma oração, um conselho. Ela quer uma campanha pela casa dela, porque talvez o casamento está esfacelado. Aí a pessoa se acha no direito de, ao invés de ajudar, se aproveita da fraqueza dela, porque ela confiou em você. E isso aí eu já vi muito acontecer, pastores fazerem isso. Hoje mesmo eu vi uma situação que eu fiquei com nojo, um pastor assediando uma criança de 10 anos. Ainda usando a avó da criança, dizendo, diga para sua avó que ela vai entender. Ela vai entender. Olha que coisa, irmão. A avó dela simples, mas a avó dela ouviu os áudios e disse, não, isso está errado, levou para a polícia, o cara foi preso.
vai passar muitos anos, se Deus quiser, na cadeia, até apodrecer lá. Pastor, tem que ter misericórdia. Misericórdia mesmo, Deus já perdoou ele, só que lá dentro da cadeia, ele tem que ficar lá. Porque a consequência vem. A consequência vem para todo mundo, tá? O que o homem semear, ele vai colher. Então, meu irmão, o nosso pastor aqui agora falou que estão confundindo dons com caráter. É verdade. Hoje está se aplaudindo muitos dons, menos o caráter. O cara deu 3, 4 pulos na igreja, revelou todo mundo, pronto, é homem de Deus. Cheio de homem safado, irmão. Quando está no hotel, sangue de Jesus. Bebe, recebe prostituta. Por que o Gideão está acabado hoje? Por causa disso. A maioria daqueles pastores que frequentavam lá a casa, não todos, que eu não vou generalizar, mas a maioria daqueles caras lá, tudo era cheirador de cocaína, beberrão, todos, tá? Aqueles mais novos, então, muitos deles até abandonaram a fé. Aquele Junho Bola era um cheirador de cocaína. Ele, Paulo Marcelo. Eu digo porque eu andei no meio desse pessoal, não preguei lá, mas eu recebi muitos deles em casa, né? Tem um cara que eu respeito muito, que esteve lá no meio deles e não se maculou, nunca se sujou. Gesiel Gomes, Gilmar Santos, Nerildo Acioli. Esses caras aí, ó. Esses sim, são homens de Deus, sabe? Que andaram no meio do povo deles, no meio do povo lá. Takayama, é claro que entrou na política, mas também fez a sua parte. Mas não se maculou com prostituição, com bebida, com drogas, né? Muitos deles, homens de Deus, né? Gilvan Rodrigues, né? Homens de Deus que deixaram um legado e também deixaram um exemplo, né, irmão? Deixaram um exemplo. A irmã está dizendo que povo que perdeu o temor, é verdade. Eu não entendo como é que a pessoa sobe num altar para pregar avivamento, pregar santidade para o povo, se ele está em adultério. Eu não consigo compreender isso. 6 dias para trás aconteceu um caso desse ali. Eu fiquei perplexo porque eu não consigo compreender. Não entra na minha cabeça, sabe? Não entra. Não entra na minha cabeça a cara de pau de uma pessoa sentar no altar de Deus, pregar e até falar de santidade e viver em prostituição e adultério. Sabe, irmão? Eu não consigo compreender isso. É uma falta de temor hoje tão grande que as pessoas não amam a Deus, na verdade. Nunca amaram a Deus. Porque uma pessoa que ama a Deus, ela não anda fazendo isso, irmão. Não é só amar a esposa e a família, não. É amar a Deus. Porque tem gente que diz que ama a família e tem outra amante. Isso é mentira. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa dando o ensinamento dele para a igreja de Corinto. Uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia de profetas, de doutores, de mestres. Porém, cheia de pecado também. Mas por causa de quê? Dos dons? Não, por causa do caráter das pessoas. Nós vemos em Mateus 7,21, onde Jesus fala: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado? Profetas. Em teu nome não expulsamos demônios? Gente que trabalha com libertação. E não fizemos milagres? Gente que opera milagres. E eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim que praticais iniquidade. Ué, eles não estavam fazendo milagres? Estavam, mas o milagre não é deles. Os dons do Espírito Santo não são meus, é dele. O que vai me levar à glória e me levar a uma vida com Deus é o meu caráter, é a minha mudança de comportamento. Não é o tanto que Deus me usa, não é o aplauso que eu recebo. Não, nada disso, isso é bobagem. Isso é besteira, aplauso, essas coisas que o homem gosta de ouvir, você é uma bênção, você é isso, aquilo outro. Isso é perigoso quando a gente recebe. Primeiro que a Bíblia diz, se você receber, você entra na prova. A Bíblia diz, Salomão disse assim: assim como o fogo prova o ouro, o homem será provado pelos louvores que recebe. Olha que perigo, né, irmão? O homem será provado pelos louvores que recebe. Então não podemos receber. No capítulo 12 ele vai falar dos dons espirituais. E ele diz como é que nós devemos administrar os dons espirituais, a operação deles, quais foram dados, né? Quais foram doados para a igreja. E no capítulo 13 ele fala do dom supremo, que foi onde nós lemos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, escute,
Ele não está dizendo que as línguas estranhas são língua de anjos. Tem gente que diz que fala a língua dos anjos, né? Ele lê a Bíblia e não entende. A Bíblia está dizendo, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ou seja, só vou fazer barulho. Porque línguas sem amor não tem graça. Tem pessoas que aprenderam a técnica de falar em línguas, até a língua dos outros, né? Mas por que não evolui, não cresce, fica só no balai? Porque é o amor que me aprofunda nos dons espirituais, é o amor de Deus no meu coração. Quando o amor de Deus toma a minha vida, até as línguas que eu falo são diferentes. Porque eu mergulho no Espírito, mergulho no Espírito Santo. E ele me leva a dimensões que, naturalmente, na minha brutalidade ou na minha ignorância, jamais chegaria. Só se chega pelo amor de Deus. Você vê, irmão, o amor de Deus era tão grande na vida dos apóstolos, que eles se entregavam para morrer. E morriam dando glória a Deus. Porque era tão forte o que eles estavam sentindo, que superava o medo, superava o receio, superava as circunstâncias que eles estavam sendo oprimidos. Para eles não importavam viver ou morrer, ou enquanto que eles estivessem com Cristo. E eles sabiam que a única porta de encontrar Deus novamente, sem a volta do Senhor ainda, era indo em direção a Ele através da morte. Por isso que Estevão viu eles em pé à direita de Deus, quando terminou de ser apedrejado e morreu. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus subiu e sentou-se à direita de Deus. Mas Estevão viu ele em pé. Para quê? Para receber ele. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha aí, ó. Primeiro fala de línguas, segundo profecia, e conheça todos os mistérios, que eu saiba interpretar aquilo que eu estou dizendo, o que você está falando em línguas. E toda a ciência é revelação, tá? Para você que não sabe. Toda revelação. O que é isso? É olhar para uma pessoa e conhecer o passado, o presente e o futuro dela. E também a teu respeito, a respeito do país. Você já viu que tem profetas de respeito na internet, né? Que profetizam coisas a respeito do Brasil e acontece. O que é isso? É Deus na vida deles. Tá? São profetas que Deus levanta a nível nacional, né? E eu tenho tamanha fé a ponto de transportar montes. Tem gente que tem uma fé tremenda, né, irmão? Eu acho maravilhoso isso. Se não tiver amor, nada serei. Note que não é os dons que ele está falando, ele está falando do amor. O amor faz parte de algo que eu produzo. Os dons é o Espírito Santo que produz. Entendeu? O Espírito Santo produz o dom em você e você produz o seu fruto, que é amor. Quando você produz amor no seu coração, os dons do Espírito Santo serão produzidos com amor também, muito mais profundo Deus te levará. Porque profetizar da psicologia, que é o que esse pessoal faz hoje, é o que mais tem na internet. É o que mais tem. Agora, profetizar do amor, quando é o amor de Deus, Deus vai buscar lá no coração da pessoa, no profundo do coração dela, a raiz do problema que está levando ela à depressão, que está levando ela ao desespero, que está levando ela para longe da igreja, que está levando ela para longe da palavra e que está tirando ela da presença de Deus. Entende, irmão? Então, o que é que nós devemos ter no coração? Fruto. Que fruto é esse? O amor de Deus. O amor de Deus é diferente do amor humano, você sabe, né? Nós temos 3 tipos de amor na Bíblia. O amor philos, que é o de pai para filho. O amor eros, que é o do homem para a mulher, o da mulher para o homem. O amor ágape, ou agapau do grego, quer dizer o amor de Deus, que te dá tudo e não pede nada em troca. Jesus deu a vida dele naquela cruz por você que está aqui hoje pela graça e bondade de Deus. Mas ele deu a vida dele também pela prostituta que está vendendo o corpo dela lá no centro, pelo homossexual que está fazendo programa, pelo traficante que está destruindo a vida de outros, por esses faccionados que se matam todo dia, jovens bonitos e novos que estão se matando. Jesus morreu também por eles. Infelizmente eles não dão valor à morte de Cristo, mas ele morreu por todos. Então é através desse amor que você pode também libertar outras vidas. É através da graça, da bondade desse amor que está fluindo de você,
que os dons do Espírito Santo começam a operar. Eu vi um homem ser curado, irmão. Ele estava com uma hérnia e a hérnia desceu para o saco dele. Escute essa. Ele era porteiro da igreja que eu dirigia lá em Rondônia. Ele tinha uma hérnia, a hérnia desceu para o saco dele. Né? Ele estava com o testículo dele já um maior do que o outro, grande. E nesse dia eu tinha convidado um pastor que era de uma igreja lá de Rondônia. Eu esqueci o nome dele agora. Pense num cara que tinha amor de Deus. Eu ficava constrangido de ver aquele homem pregar. Até mesmo de ver ele falar, eu ficava perto dele assim, me sentindo com vergonha. De tanto amor de Deus que exalava, que saía dele, sabe? Escute, aquele porteiro veio pedir oração para mim por causa desse problema. Eu pedi para o pastor, nós estávamos conversando na frente do púlpito. Eu pedi para o pastor orar por ele. O pastor quase nem orou. O pastor disse assim: vem aqui, meu amado. Deu um abraço nele, irmão. Deu um abraço nele, deu um beijo no pescoço dele. E abraçou ele fortemente e começou a chorar e a falar em línguas. E disse: eu determino o teu milagre. Você acredita que na hora, Jesus curou o homem? Na hora. O porteiro saiu de lá chorando, irmão, igual uma criança. Já era um velho de 70 e poucos anos, já morreu já. Foi curado na hora, ele nunca tinha visto aquilo. E eu também não, daquele jeito não. Eu já vi Jesus curar. Mas daquela forma, com um abraço. Que coisa linda naquele dia. Eu senti muito a presença de Deus naquele dia. Muito forte de ver o amor de Deus pela vida daquela pessoa. E através daquele homem de Deus, né? E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Tudo isso só gera, sabe o que, irmão? Orgulho, prepotência e arrogância. Você pode ver, hoje está cheio de gente dando as coisas na internet, né? Dando dinheiro no sinal, comprando as rosas das pessoas todas e devolvendo para elas e dando mais dinheiro ainda, comprando outras coisas mais, dando ofertas grandes, né? Esse dia eu vi aquele tal de Carlinhos Maia dando um carro para um trabalhador na rua, né? Tudo filmado, fotografado, aquilo é para ganhar mídia, né? Então essas coisas, sem o amor de Deus, não vale nada. Não vale nada. Olha, se tem alguém que tem amor, e se tem alguém que faz caridade na terra, é os espíritas, irmão. E nem por isso eles vão para o céu. Eu estou falando do amor de Deus, atrelado às coisas de Deus. Dar sacolão e abençoar a vida de alguém, sem ter amor de Deus e ficar tirando foto e achando que você é alguma coisa, isso é bobagem. Muitas das vezes é melhor um abraço que nem um irmão deu no outro, do que um milhão de reais. Porque tem gente que está com depressão profunda, querendo até se matar. E que está precisando de uma ajuda, mas de uma ajuda de dinheiro, de um abraço, de um conselho, de uma força, de uma alegria, de alguém que venha falar com ele e determinar uma bênção na vida dele. Já são 2 horas, eu vou parar por aqui. Espero que tenha ajudado você hoje, que através dessa palavra o Espírito Santo venha falar mais forte no teu coração, que você pegue essa palavra e coloque em prática na sua vida, e que o amor de Deus, ele venha preencher todas as lacunas que ainda existem na sua vida. Que o amor de Deus faça a diferença na sua vida. E que você seja cheio do amor de Deus. Quando eu falo do amor de Deus, não falo para você ser trouxa, nem bobo. O amor de Deus te faz uma pessoa inteligente, emocionalmente, espiritualmente. Tá bom? Que o amor de Deus te dê sabedoria, unção, graça, poder, virtude. E que os dons que o Espírito Santo já te deu estejam em operação na sua vida de uma maneira gloriosa, cheia do amor de Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Eu ainda ia explicar outras coisas, mas o meu tempo já foi. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. E até amanhã, sábado, em nome de Jesus. Quero convidar você que é de Rio Branco a estar conosco logo mais à noite, às 6 horas da tarde, na nossa sede. Nós temos hoje a nossa tarde da bênção, né? Às 6 horas da tarde. Tá? Tarde da bênção, logo após tem a rede de mulheres com a pastora Rosete, às 7 horas, tá? Depois da tarde da bênção, que é só 1 hora, às 7 horas temos rede de mulheres com a pastora Rosete, e Deus terá uma palavra de vitória, trará uma palavra de vitória para o seu coração, né? Vai para a igreja receber uma motivação certa para a sua vida, a bênção do Senhor sobre a tua casa e a tua família. Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz, e o Senhor te abençoe neste dia, em nome de Jesus. Ó, um beijo para todos. Fiquem com Deus.